Trabalho com necromaquiagem há quase 8 anos. É um ofício que muita gente não entende e poucos respeitam, mas sempre levei a sério. A última imagem que os familiares têm de alguém que amaram deve ser digna. Meu trabalho é garantir isso, mesmo quando o corpo chega em estado deplorável, com marcas, cortes ou deformações que exigem horas de reconstrução facial. Aprendi a manter uma postura fria. Nunca me deixei afetar pelo que via, pelo menos até agora. Naquela terça-feira, o corpo de um homem que havia morrido num acidente de carro foi deixado na mesa de preparação. Era fim de tarde. O rosto estava com múltiplas fraturas, mas eu já tinha lidado com piores. Não sei por que aquele me incomodou mais do que o normal. Talvez os olhos, que não pareciam mortos, mesmo com o tom esbranquiçado. Trabalhei por quase 5 horas nele. Reconstruí o maxilar com cera, apliquei uma base que igualava o tom de pele, escondi os hematomas com precisão. Ao final parecia calmo. Paz é a palavra que muitos usariam. Mas naquela noite, quando tranquei a sala e saí da funerária, senti algo estranho. Como se o ambiente tivesse ficado atento. No dia seguinte, voltei para os preparativos do velório. Assim que entrei, senti um frio repentino. A temperatura ali dentro era controlada, constante, mas meu corpo arrepiou. Quando me aproximei da maca onde o corpo repousava, travei. Ele estava com o rosto virado para a esquerda. Lembro claramente de tê-lo deixado de frente. Os olhos, antes bem fechados, agora estavam levemente entreabertos e o canto da boca parecia ter sido puxado para cima. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, mas estava ali. Fiquei imóvel por um tempo. Me convenci de que talvez tivesse me enganado. Músculos ainda reagem depois da morte. Pelo menos é isso que dizem. Mas por dentro, algo não batia. Comentei com a recepcionista da funerária, que prontamente disse que era impressão minha. Você fica muito tempo sozinho com os corpos, dá nisso. Ela brincou como se aquilo fosse normal. Tentei seguir o dia como qualquer outro, mas as noites começaram a pesar. Em casa, pensei mais vezes naquele rosto do que seria saudável. A forma como me olhava, como se ainda houvesse presença ali. Uma semana depois, preparei o corpo de uma senhora de idade. Nada em comum. Morte natural. Velório simples. Fiz minha parte com o cuidado de sempre. Mas, novamente, no dia seguinte, algo estava diferente. Os dedos estavam dobrados de outra forma. O rosto ligeiramente virado para o lado. E, mais uma vez, os olhos não estavam completamente fechados. Falei com o coordenador da funerária. Me olhou com desconfiança, mas sem interesse real. Deve estar cansado, ele disse. Quer uns dias de folga? Foi quando decidi instalar uma câmera discreta na sala de preparação. Não contei a ninguém. Posicionei de forma que filmasse todo o corpo sobre a maca do momento que eu saísse até o dia seguinte. Revisei os cabos, testei a imagem. Funcionava perfeitamente. Precisei de mais uma prova, algo concreto. Algo que me tirasse da dúvida entre cansaço e realidade. Se você está assistindo até aqui e está envolvido nessa história, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que também curte esse tipo de relato. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias assim, com qualidade e intensidade. Bora seguir. Naquela semana recebi outro corpo. Um homem jovem, vítima de uma queda de moto, sem grandes traumas visíveis, mas com marcas profundas no couro cabeludo. Trabalhei em silêncio. Quando finalizei, liguei a câmera antes de sair. Dormi mal naquela noite, ansioso para ver as imagens. No dia seguinte, antes mesmo de ir à funerária, acessei o arquivo no notebook. A gravação tinha cerca de 10 horas. Acelerei a reprodução, observando o corpo imóvel, como esperado, até por volta das 3h15 da manhã. Na tela, vi o braço direito se mover, lentamente. Um leve tremor, como se algo tivesse se contorcendo dentro da musculatura. Depois, a cabeça virou. Não de forma abrupta, mas progressiva.
como alguém que acorda confuso e olha ao redor. Pausei o vídeo. Meu estômago revirou. Revi a cena. Não era espasmo. Não era gás residual ou contração involuntária. Era movimento coordenado. Mas o pior ainda estava por vir. Por volta das 3h28, os olhos, claramente fechados, se abriram. Fiquei paralisado. A câmera captou com nitidez. Não havia ruído, apenas o som ambiente captado pelo microfone. Mas o que eu via não fazia sentido. Apaguei o vídeo do notebook, copiei para um pendrive e o escondi no fundo de uma gaveta em casa. Pensei em mostrar para alguém, mas não consegui. Como explicar aquilo sem parecer louco? E o mais estranho é que no dia seguinte, ao verificar a câmera no local, ela estava desligada. O cabo de energia havia sido desconectado. Não por acidente, alguém ou algo havia tirado da tomada com cuidado, sem queda, sem deslocamento, desligado como se soubesse exatamente o que fazia. Desde então, toda vez que maquio um corpo, observo detalhes quase obsessivamente. Já tive que revisar gravações de outras noites. Vi pequenas mudanças que não consegui explicar. Objetos da sala deslocados. Luzes que oscilam brevemente quando me afasto. Uma vez, o reflexo no vidro da porta não bateu com a posição do corpo filmado. Era como se, por alguns segundos, aquilo que eu via pelo reflexo fosse outra coisa. E ainda assim, ninguém acredita. Continuam dizendo que é estresse, que é coisa da minha cabeça. Mas eu sei. Algo está errado. E o que me assusta mais é que não sei até onde isso vai. Eu sigo maquiando porque não sei o que aconteceria se eu parasse. Eu tentei parar. Cheguei a recusar 2 serviços alegando uma gripe. Mas a verdade é que eu precisava de distância daquela sala. Dormi durante o dia, tranquei janelas, deixei meu celular desligado. Tentei desconectar de tudo. Mas não adiantou. A sensação permaneceu. Era como se alguém estivesse me esperando lá. E não falo isso em sentido poético, falo no mais literal possível. Em casa, sozinho, eu sentia que alguém me vigiava. O canto da sala parecia mais escuro do que o normal. Às vezes ouvia um estalo vindo do corredor, mas quando ia checar, nada. Voltei. Não por coragem, mas porque percebi que o problema não estava só na funerária. Estava em mim agora. Se eu maquiasse ou não, continuava sentindo. E pior, sonhando. Comecei a ter um sonho recorrente. Eu estava na sala de preparação, só que a iluminação era fraca, como se tivesse apenas uma lâmpada funcionando. Eu andava entre as macas, todas ocupadas por corpos que eu mesmo havia maquiado, um por um. Reconhecia os rostos, os detalhes do trabalho, mas todos estavam olhando. Os olhos abertos, vidrados em mim, não se moviam, mas me acompanhavam, não piscavam. E no sonho, eu nunca conseguia sair. Dava voltas e voltas naquela sala, e os corpos continuavam me encarando. Comecei a filmar tudo. Todos os corpos, todos os turnos, todas as entradas e saídas. Mas as câmeras captavam mais do que eu esperava. Uma noite, por volta das 2 da manhã, algo passou ao fundo do quadro. Não era sombra, não era reflexo. Era uma figura, parada por uma fração de segundo entre as 2 câmaras frias. Depois, sumia. Voltei o vídeo dezenas de vezes. A imagem era tremida, mas a silhueta estava lá, de pé, nítida, como se me observasse de longe. Mostrei para um amigo que trabalha com edição de vídeo. Não contei o contexto, disse que era parte de um projeto experimental. Ele analisou os quadros com atenção, usou filtros, realces, me devolveu o pendrive com uma expressão que eu não esqueço. Tem alguma coisa errada nesse vídeo. Isso aí não é interferência. Parece alguém, mas não se mexe como alguém. Eu não sei te explicar, mas se isso for montagem, tá bem feita demais. Só que não era montagem. E a parte que mais me apavora, nem sempre a câmera registra tudo. Já houve vezes em que senti claramente que algo se moveu ali dentro, mas no vídeo, nada. Como se certas presenças só se manifestassem para mim,
como se soubessem que estou assistindo. Comecei a testar. Deixei objetos em posições estratégicas, um lenço dobrado ao lado do ombro do corpo, um espelho pequeno inclinado no canto, até fios de cabelo propositalmente soltos. Pequenos sinais. E todos, invariavelmente, estavam fora do lugar no dia seguinte. O mais perturbador foi há 2 semanas. Recebi o corpo de um senhor que morreu em casa, dormindo, sem ferimentos visíveis. Fiz o trabalho normalmente, mas algo na expressão dele me incomodava. Não parecia relaxado nem tenso, apenas atento. Na noite seguinte, a gravação parou às 2h47. A câmera travou. O arquivo se corrompeu. Nunca havia acontecido. Tentei recuperar de todas as formas, mas aquela noite simplesmente desapareceu. Quando fui à funerária de manhã, encontrei a maca do lado oposto da sala. Um dos armários estava com a porta aberta, e no chão, perto da bancada de maquiagem, havia pegadas. Pegadas descalças, pequenas, quase como se fossem de alguém mais leve do que deveria ser possível. Deixei tudo como estava e saí. No dia seguinte, recebi uma ligação. O cliente da família havia reclamado que o rosto do falecido parecia mais rígido do que no dia anterior. Mas eu não havia tocado nele. Desde então, não sei mais onde termina meu trabalho e onde começa isso. Porque mesmo com tudo isso, os corpos são entregues, os velórios acontecem, as pessoas choram e seguem suas vidas, como se tudo estivesse normal. Só eu percebo, só eu vejo, e é isso que me isola. Tô começando a pensar que talvez, ao maquiar, eu esteja fazendo mais do que apenas preparar um corpo. Talvez, sem saber, eu esteja ativando alguma coisa, algo que não deveria ser incomodado, algo que estava quieto e que agora se move. Comecei a observar melhor o momento da maquiagem. Não o processo técnico, mas o ambiente, os ruídos, o que mudava quando eu estava concentrado. Percebi que havia um padrão, um silêncio diferente, não o silêncio comum de uma sala vazia, mas um que parecia vivo, como se o ar ficasse mais denso. Os sons do lado de fora desapareciam, nem passos no corredor, nem o barulho da rua que antes ouvia pela janela de ventilação. Nada. E esse silêncio vinha sempre nos minutos finais do trabalho, quando eu aplicava a base e suavizava os traços, deixando o rosto mais sereno. Foi aí que caiu a ficha. Era exatamente nesse momento que tudo começava. Na semana passada, resolvi testar uma hipótese. Em vez de terminar o trabalho de uma vez, fiz metade da maquiagem em um corpo e parei. Marquei o ponto onde estava. Saí da sala e deixei a câmera ligada. Voltei após 1 hora. Quando entrei, vi que a cabeça havia girado levemente e uma das mãos, que antes repousava sobre o abdômen, agora tocava a beirada da maca. Mas a maquiagem estava intacta. O lado que finalizei permanecia calmo. O outro, inacabado, parecia mais tenso, mais vivo. Talvez o processo completo seja o gatilho. Talvez, ao recriar a aparência de paz, eu esteja, sem querer, despertando algo que não aceita esse tipo de manipulação. Como se cada camada de base, cada contorno, cada retoque, fosse mascarando algo que não quer ser escondido. Outra noite decidi gravar áudio separado, com microfones de lapela escondidos na sala. Não esperava escutar nada além de ruído ambiente, mas, por precaução, deixei gravando do começo da madrugada até às 6 da manhã. No dia seguinte, isolei as faixas, aumentei o volume, reduzi os ruídos e lá, por volta das 3h42, ouvi o som de passos, lentos, descalços. Não eram de animal, não eram de funcionário, e estavam dentro da sala. A porta não abriu, ninguém entrou, mas os passos estavam lá. E então, o que me arrepiou até os ossos, um som metálico, como se uma das bandejas tivesse sido arrastada por alguns centímetros. Fui até a funerária no mesmo dia. A bandeja estava fora do lugar. Me recusei a mexer nela.
A direção começou a desconfiar do meu comportamento. Me perguntaram se eu estava enfrentando alguma crise pessoal, se precisava de ajuda. Eu menti. Disse que estava tudo bem, que era só o cansaço acumulado. Mas por dentro estava me desintegrando. Cada dia que passava, eu dormia menos. Cada novo corpo que chegava, eu demorava mais para tocar. Passei a usar luvas duplas, mas de nada adiantava. O contato que importa não é físico. Na última sexta-feira, algo cruzou um limite. Estava maquiando uma mulher de meia idade, falecida por causas naturais. Terminei o trabalho e fechei a tampa do caixão com ela vestida, pronta para o velório. Fui embora. Ao revisar a filmagem depois, notei que por volta das 4 da manhã, a câmera balançou por alguns segundos, como se alguém a tivesse empurrado. E então, durante 5 minutos, o vídeo ficou completamente escuro. Quando a imagem voltou, a tampa do caixão estava aberta, totalmente. E dentro dele, o corpo ainda estava lá, mas virado de lado, o rosto pressionado contra a madeira. E o detalhe que não me deixou dormir desde então: as marcas de dedos no lado interno da tampa. 5 dedos. Longos, rígidos, com manchas do mesmo tom da base que eu havia aplicado horas antes. Esse mundo que a gente evita encarar, o mundo do depois, ele não é silencioso como pensamos. Talvez ele esteja mais próximo do que imaginamos. Talvez ele só precise de alguém que o veja, e esse alguém agora sou eu. Eu continuo maquiando, porque parei de acreditar que tenho escolha. Continuo maquiando porque, se eu parar, talvez eles me queiram do outro lado da mesa. Naquela noite, após revisar a filmagem da mulher no caixão, eu entendi uma coisa que até então recusava aceitar. Eu não estava apenas registrando o inexplicável, eu fazia parte daquilo. A câmera, os áudios, os testes, tudo isso não era uma forma de defesa, era uma armadilha. E eu era o único nela. Decidi fazer o que nunca fiz. Deixei a câmera ligada e permaneci na sala. Me sentei num canto, com o celular no bolso e o coração disparado. O corpo do dia era de um rapaz jovem, morto em um acidente doméstico. A maquiagem estava feita, a luz baixa, o ambiente parado. Fiquei ali, em silêncio absoluto. Nada aconteceu na primeira hora, nem na segunda. Mas por volta das 3:30, a luz da parede oscilou. Não piscou, oscilou, como se alguém estivesse mexendo na fiação do lado de fora. E então, um leve estalo, vindo da maca. Levantei devagar, me aproximei. O corpo permanecia imóvel. Mas o que me travou no lugar foi o reflexo no vidro da porta. Por um segundo não vi apenas a mim e o corpo. Vi outra figura, parada atrás de mim. Alta, estática, sem rosto. Era como uma mancha no ar. Virei rapidamente e não havia nada. Mas a luz oscilou de novo e o estalo veio mais alto, vindo agora da maca ao lado, que estava vazia. Não esperei mais. Saí. Tranquei a porta. Pedi demissão 2 dias depois. Não expliquei. Eles aceitaram sem questionar. E hoje, meses depois, ainda me pego ouvindo os áudios gravados, revendo os vídeos. Não por saudade, mas por um tipo estranho de necessidade. Como se uma parte de mim ainda estivesse lá, presa naquele ambiente onde o tempo não funciona como aqui fora. Tenho evitado espelhos desde então. E evito dormir completamente. Porque em alguns sonhos, eu volto para aquela sala. E quando acordo, sinto o cheiro da base ainda nos meus dedos. Se você chegou até aqui, é porque também sente que existe algo além da superfície. Então não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha essa história com quem tem coragem de encarar o silêncio entre a vida e o que vem depois. Era uma noite fria e silenciosa, o tipo de noite em que o vento assobia através das frestas das janelas e você pode ouvir o farfalhar das folhas secas nas calçadas vazias. Eu estava em meu estúdio, como sempre, trabalhando nas minhas obrigações.
O cheiro de produtos químicos, pincéis e creme para a pele misturava-se com o aroma do cemitério próximo, que sempre esteve ali, distante o suficiente para não ser um incômodo, mas perto o suficiente para ser uma lembrança constante do que eu fazia. Eu era um necromaquiador, o tipo de profissional que prepara os corpos de pessoas que partiram para uma última visita aos seus familiares. No começo, eu pensava que seria uma tarefa simples, mas ao longo do tempo percebi que a linha entre o que era morto e o que estava vivo não era tão clara quanto parecia. Aquele dia foi diferente. Quando o corpo chegou, eu sabia que algo estava fora do lugar. O homem, que havia falecido em um acidente de carro, estava deitado sobre a mesa, sua pele pálida e fria. Seus olhos estavam cerrados, mas ainda havia uma tensão em seu rosto, algo difícil de explicar. Eu comecei meu trabalho como sempre, limpando o corpo, aplicando as camadas de maquiagem necessárias para restaurar uma aparência de paz, como se ele estivesse simplesmente adormecido. Conforme eu começava a maquiar o rosto do homem, um pequeno detalhe me chamou a atenção. Havia sangue. Não era muito, mas o suficiente para me interromper por um instante. Ele tinha sofrido um grande impacto no acidente, mas o sangue havia sido controlado antes de sua chegada. Ou, ao menos, eu pensava que tinha sido. Com cuidado, peguei o pano e comecei a limpar. O sangue, no entanto, não cessava. Ele simplesmente continuava a aparecer, fluindo da boca e das narinas do homem, como se o corpo estivesse, de algum modo, vivo. Eu me sentia desconfortável, mas continuei, tentando racionalizar aquilo. O que me incomodou ainda mais foi quando tentei limpar o sangue e a pele parecia viva ao toque. Não como se fosse carne que ainda pulsava, mas havia uma sensação estranha, uma resistência, uma sensação que não deveria estar ali. Era como se o corpo estivesse recusando a ideia de ser preparado para o funeral, como se algo estivesse preso naquele estado. Eu pausei por um momento, dando um passo para trás. O estúdio estava mais silencioso do que nunca. O som do vento fora da janela parecia abafado, e o relógio na parede fazia o tempo se arrastar de maneira insuportável. Estava sozinho, o que não era nada incomum, mas agora algo me deixava inquieto. Eu me aproximei do corpo novamente e, antes de tocar a pele, olhei para os seus olhos. Eles estavam fechados, mas por um segundo parecia que os cílios se mexeram, como se o homem estivesse tentando abrir os olhos. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Respirei fundo, tentando afastar o pensamento, mas não conseguia. Uma parte de mim começou a questionar se aquilo tudo estava certo. Então, o sangue voltou. E dessa vez, foi mais. Muito mais. Como se estivesse pressurizado dentro do corpo, forçando-se a sair. E a cada vez que eu limpava, mais fluía. Não conseguia mais entender. O corpo parecia ainda estar reagindo, como se ele estivesse tentando fazer com que eu o visse. Como se estivesse insistindo em sua presença. Como se tentasse se comunicar com algo além da morte. O sangue não parava. E eu comecei a sentir uma pressão. Uma sensação de pavor que eu não conseguia ignorar. O que estava acontecendo ali? Isso não era normal. Eu sabia que algo estava muito errado, mas ainda tentei continuar, tentei terminar meu trabalho, como se fosse apenas mais uma tarefa que precisava ser concluída. Mas cada toque no corpo do homem parecia ser uma tentativa de me convencer de que ele não estava realmente morto. Eu olhei para os meus utensílios. Eles estavam cobertos de sangue e a mesa de trabalho já estava completamente manchada. Uma sensação de frio percorreu minha garganta e o medo foi se espalhando dentro de mim. Foi quando, em um impulso de nervosismo, eu bati a mão na mesa, tentando afastar o pânico que estava tomando conta de mim. Quando fiz isso, o sangue simplesmente parou. Por um momento, tudo ficou em um silêncio absoluto. O vento lá fora, os ruídos distantes, tudo parecia ter sido congelado. O que estava acontecendo ali?
Eu olhei para o corpo novamente, sentindo um nó na garganta. Ele não estava mais sangrando, mas ainda assim havia algo errado. Algo que eu não poderia ignorar. Eu respirei fundo, limpei as mãos no pano e me preparei para continuar o trabalho, quando ouvi o som de uma porta se fechando lentamente. A sensação de estar sendo observado voltou, e dessa vez era mais intensa. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém. O estúdio estava vazio, como deveria estar. Mas mesmo assim, a sensação persistia. A cada segundo que passava, o ambiente parecia se fechar em torno de mim, como se o próprio estúdio estivesse cheio de algo que não pertencia ali. Eu senti uma tremenda necessidade de sair. Não queria mais estar ali, não queria mais continuar com aquele trabalho. Mas ao mesmo tempo, não sabia o que fazer. Estava preso em um lugar entre a razão e o medo, entre o que era real e o que estava se tornando insuportável. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não podia ficar mais ali. Mas antes de sair, olhei para o corpo uma última vez. O sangue tinha parado, mas a sensação de que ele ainda estava vivo, de alguma forma, nunca desapareceu. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar a trazer mais histórias como esta. Agora, me deixe contar o que aconteceu depois. Eu saí do estúdio, mas a sensação não desapareceu. As noites seguintes foram marcadas por pesadelos. Em todos eles, o homem voltava. Não de forma sobrenatural ou em algum tipo de manifestação macabra. Ele simplesmente estava ali, olhando para mim, com um olhar que não poderia ser descrito. Eu tentava acordar, mas não conseguia. Algo estava me prendendo àquele lugar, como se eu tivesse se tornado parte daquela história, de alguma forma irreversível. E a cada noite, o sangue voltava, mais forte, mais intenso. E eu não sabia o que fazer com isso. Os dias seguintes foram pesados. O estúdio estava tranquilo como sempre, mas a tensão não saía de mim. A sensação de que algo havia mudado naquele corpo, algo que eu não conseguia entender, se arrastava comigo a cada momento. Eu tentava me concentrar no meu trabalho, tentando afastar os pensamentos que surgiam sem ser convidado. Mas toda vez que meus olhos se fixavam nos corpos na mesa, não conseguia evitar a sensação de que eles estavam me observando, esperando algo. E, em particular, o homem do acidente. Ele estava sempre na minha mente. Eu sabia que precisava voltar ao estúdio para limpar o que ficou para trás. O sangue, embora tivesse parado, deixara marcas profundas nos meus utensílios, nas superfícies. Eu precisei ir, mas o medo, a ansiedade, me consumiam. Era como se aquela experiência estivesse me consumindo, como se o estúdio, que sempre fora meu espaço de trabalho, tivesse se tornado uma prisão. Quando entrei, a luz fraca da lâmpada de cima parecia ainda mais amarga. O estúdio estava vazio, mas eu podia sentir uma presença. O ar estava denso, carregado de algo que eu não sabia identificar. Senti uma pontada no peito, mas tentei afastar isso. Eu sou só eu aqui, apenas mais um corpo a ser preparado, pensei. Mas, ao olhar para a mesa, o meu coração parou. O corpo estava diferente. O sangue que havia sido limpo anteriormente havia voltado, mas não de forma simples. Ele estava espalhado, como se o corpo tivesse sido virado de cabeça para baixo e o sangue estivesse jorrando novamente. A cada centímetro de pele que eu olhava, mais ele se espalhava, como se o corpo estivesse se recusando a aceitar a morte. Eu me aproximei lentamente, os passos pesados, mas meu corpo já estava em alerta. A sensação de que algo não estava certo, que havia algo oculto sob aquela carne, se tornou esmagadora. Com as mãos trêmulas, tentei limpar mais uma vez. Mas ao fazer isso, percebi algo ainda mais perturbador. As marcas de sangue estavam se arrastando para fora do corpo, indo além do que eu poderia limpar. Como se o sangue estivesse tentando escapar da própria carne, como se o corpo estivesse em constante agonia.
De repente, senti uma dor aguda na nuca, uma pressão que me fez parar imediatamente. O ar ao meu redor ficou mais denso. Eu olhei para os lados, mas não havia ninguém. Apenas o som do meu próprio coração acelerado preenchia o ambiente. Respirei fundo, tentando retomar o controle, mas um pensamento perturbador surgiu. E se o que eu estava vendo não era só um acidente, mas uma consequência de algo mais profundo? Algo que eu não poderia entender. Tentei me afastar, mas um som de passos, suaves e quase inaudíveis, começou a preencher o estúdio. Não eram meus, porque eu estava parado, imobilizado pelo medo. Mas eles estavam lá, passos lentos, calculados. Eu girei rapidamente, mas não vi ninguém. O ar, que já estava pesado, parecia ter se tornado opressor, como se uma presença invisível estivesse cada vez mais próxima. Eu não sabia mais o que fazer. Minha mente estava confusa, repleta de imagens desconexas. O que estava acontecendo comigo? O que acontecera com o corpo do homem? E por que tudo isso parecia se intensificar? Eu não queria mais ficar ali. Precisava sair. Mas quando olhei novamente para o corpo, ele parecia ainda mais deformado, mais distorcido. O sangue continuava a sair em jorros, como se algo de dentro estivesse tentando escapar. O medo estava me paralisando. Cada movimento que eu fazia, cada passo que eu tentava dar, parecia ser em vão. O estúdio, que sempre fora um lugar silencioso e seguro para mim, agora estava vivo de uma forma que eu não podia explicar. Algo estava se escondendo ali, algo que eu não queria descobrir. Eu sabia que precisava sair, mas ao mesmo tempo algo me impedia de ir embora. Era como se estivesse sendo puxado de volta, como se o estúdio tivesse se tornado uma prisão para minha mente e meu corpo. O corpo na mesa, que agora parecia mais uma figura macabra do que um ser humano, estava me chamando, de alguma forma. Mas como? Como algo que já estava morto poderia me chamar? Foi quando eu percebi que não estava mais sozinho. As sombras nas paredes começaram a se mover, esticando-se de maneira estranha, como se tivessem vida própria. Não era o reflexo da luz, era mais. Eu não sabia o que aquilo significava, mas eu podia sentir, de uma forma visceral, que o lugar estava ficando cada vez mais opressor, como se a própria estrutura do estúdio estivesse se fechando sobre mim. De repente, uma ideia aterradora cruzou minha mente. E se o homem no corpo não estava realmente morto? E se ele tivesse algo em seu interior? Algo que estava tentando se libertar? Eu olhei para a mesa, onde o corpo estava cada vez mais deformado e o sangue fluía sem parar. Era como se o próprio homem estivesse tentando se libertar daquele estado, da morte. Eu não sabia se estava ficando louco ou se o estúdio estava de fato se tornando um lugar amaldiçoado. Mas uma coisa eu sabia: eu não podia ficar mais ali. O ar estava pesado, como se a própria morte estivesse me observando. Olhei para a porta, tentei correr, mas as sombras pareciam me seguir. Não havia mais saída. Eu estava preso. Eu não podia mais respirar. O ar ao meu redor estava denso, quase espesso, como se o próprio ambiente estivesse me engolindo. A porta parecia distante, irreal. A ideia de sair, de escapar daquela sensação de opressão, parecia cada vez mais impossível. Eu estava preso ali, não apenas fisicamente, mas mentalmente, como se o estúdio tivesse se tornado uma extensão da minha própria mente. Um lugar onde os medos e as dúvidas se transformavam em algo tangível, algo que eu não podia mais ignorar. As sombras na parede pareciam crescer a cada segundo, se esticando, retorcendo-se em formas que não conseguia identificar. Eu pisquei, tentando fazer com que as imagens se dissipassem, mas elas estavam lá, ainda mais intensas. O sangue no corpo do homem, que antes fluía apenas um pouco, agora parecia uma torrente interminável, como se estivesse buscando algo. O que estava acontecendo ali? A ideia de que o homem não estava realmente morto começou a se tornar uma verdade dolorosa. O que se passava dentro de seu corpo?
Ele estava tentando sair de alguma forma? Ou era algo ainda mais perturbador? Algo que não deveria existir? Eu dei um passo atrás, afastando-me da mesa, mas algo no meu interior dizia que não podia simplesmente ir embora. A sensação de que aquela morte não era natural, que havia algo mais por trás de tudo isso, estava me dominando. Eu olhei novamente para o corpo. As mãos dele estavam se contorcendo, mas não de maneira visível. Não havia movimento físico, mas era como se as mãos estivessem pressionando contra a pele, tentando emergir de dentro. O sangue agora não estava apenas saindo do corpo, mas parecia fluir das próprias paredes, como se o estúdio estivesse sendo invadido por algo que não podia ser explicado. Senti uma dor na cabeça, um formigamento crescente, como se algo estivesse tentando me empurrar para fora da realidade. Eu mal consegui manter os olhos abertos, mas o estúdio não me deixava ir. A cada vez que eu piscava, mais detalhes surgiam. As sombras nas paredes agora estavam se arrastando em direção à mesa, como se estivessem absorvendo a energia do que acontecia ali. Eu podia ouvir o som do sangue batendo contra a mesa, como um eco distante, como se o próprio sangue estivesse tentando chamar a minha atenção. Eu sabia que precisava sair. O medo estava me consumindo e minha mente gritava para que eu fosse embora. Mas havia algo ali, uma força invisível que não me deixava mover. Eu olhei para o corpo novamente. Seus olhos, que antes estavam fechados, agora estavam parcialmente abertos. Não era uma abertura normal, mas sim como se os olhos estivessem forçando a visão, tentando olhar para mim. Não eram olhos de um morto. Eram olhos humanos, desesperados. Foi nesse momento que o tempo pareceu parar. O ar se tornou ainda mais pesado. Eu não sabia o que estava vendo, mas sabia que aquilo não fazia parte da realidade. A sensação de estar preso entre duas dimensões era esmagadora. O corpo não estava apenas reagindo à minha presença, mas parecia que ele queria me comunicar algo que eu não podia entender. Uma sensação de desespero tomou conta de mim. Eu não queria mais estar ali, não queria mais ver aquilo. Foi quando o som de uma porta rangendo interrompeu o silêncio. Eu olhei rapidamente para a entrada, mas não havia ninguém. Nenhuma explicação lógica fazia sentido naquele momento. As sombras haviam tomado toda a sala, e o corpo do homem parecia estar se transformando em algo que não era mais humano. O sangue, que antes era apenas uma fluidez incontrolável, agora estava se formando em padrões. Padrões que pareciam escritos, como se o próprio sangue estivesse tentando escrever algo, me dizer algo que eu não conseguia decifrar. Eu tentei me afastar, mas as sombras começaram a se mover em direção a mim. Elas eram mais do que apenas figuras abstratas. Elas eram algo mais, algo real, como se estivessem tomando forma para me aprisionar. Eu sentia o coração disparado, os batimentos acelerados. Eu estava em pânico, completamente fora de controle. A sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo, como se o estúdio estivesse se fechando em torno de mim. O homem na mesa, o corpo, estava se contorcendo, mas agora não era mais o sangue que me assustava. Era o fato de que dentro de mim, algo estava tentando me convencer de que eu não estava mais sozinho. Algo estava esperando. Algo estava ali, me observando, esperando que eu entendesse a mensagem. Eu não sabia o que aquilo significava, mas o instinto de sobrevivência me dizia que eu deveria sair. Mas ao olhar para a porta, percebi que ela havia desaparecido. O estúdio, agora completamente envolto em sombras, parecia não ter mais saída. A sensação de sufocamento ficou insuportável, como se as paredes tivessem se fechado de forma definitiva. Eu estava perdido ali, sem saber o que fazer. O que estava acontecendo com aquele corpo? E o mais importante, o que eu havia feito ao tentar maquiar aquela pessoa, a quem a morte aparentemente ainda não havia chegado completamente? Não sei quanto tempo se passou. O que eu sei é que, quando finalmente acordei, não estava mais no estúdio.
Eu estava em minha cama, suando, com o coração ainda batendo forte. Olhei para o relógio. Era tarde da noite, mas o medo não havia passado, e algo dentro de mim sabia que o que havia acontecido ali, no estúdio, ainda não tinha terminado. Eu acordei suando frio, os olhos arregalados, como se o pesadelo tivesse me seguido até o mundo real. O estúdio, com suas paredes silenciosas e escuras, estava distante, mas a sensação de opressão ainda estava comigo, como uma sombra que não queria me abandonar. Respirei fundo, tentando afastar os pensamentos, mas não consegui. Algo havia mudado, algo que eu não conseguia explicar. Era como se o limite entre o que era real e o que não era tivesse sido borrado. Levantei-me da cama e fui até a janela, tentando ver se o mundo lá fora era o mesmo. Tudo parecia em ordem, mas dentro de mim, tudo estava diferente. O que havia acontecido no estúdio não era apenas uma ilusão. Eu sabia disso. O homem, aquele corpo, a sensação de que ele não havia realmente morrido, tudo aquilo era real de alguma forma. Eu não sabia o que era, mas sabia que de algum modo eu havia tocado algo que não deveria. Passei os dias seguintes tentando seguir minha rotina, tentando apagar o que vi, o que senti, mas a verdade é que eu não conseguia. A cada vez que fechava os olhos, a visão daquele corpo se espalhando em sangue, se contorcendo, se deformando, voltava para mim. O medo não se dissipava, ele crescia. Era como se aquele estúdio, aquele corpo, estivessem me chamando, me atraindo de volta para onde eu não queria ir. Então, uma noite a campainha tocou. Eu olhei pela janela. Não havia ninguém. Mas ao olhar para o lado, vi algo que me fez o sangue congelar nas veias. Em frente à porta estava um envelope. Sem remetente, sem nenhuma identificação. Hesitei, mas peguei. Ao abri-lo, encontrei uma foto do corpo que eu havia preparado. Mas não era apenas uma foto comum. Na imagem, o sangue estava fluindo de novo, como se a cena tivesse sido capturada no exato momento em que tudo estava acontecendo. E abaixo da imagem, uma única palavra estava escrita em tinta vermelha: volte. O medo me tomou novamente, mas desta vez não pude ignorar. Eu sabia que precisava voltar, que de alguma forma aquilo que estava acontecendo não terminaria até que eu resolvesse de uma vez por todas o que havia começado naquele estúdio. Não sabia o que esperar, mas sabia que aquilo não era apenas um trabalho de maquiagem. Era algo mais, algo que eu não podia mais fugir. A última coisa que me restava era ir até lá, atravessar as sombras, o sangue, o desconhecido, e encarar aquilo que nunca deveria ter tocado. Eu respirei fundo, o coração ainda batendo forte enquanto segurava a foto nas mãos. A palavra volte ecoava na minha mente como um comando irrefutável, uma sentença da qual não havia como escapar. Eu sabia que precisava encarar o que havia acontecido, resolver o que estava inacabado. O estúdio, com suas sombras e mistérios, já não me parecia um lugar seguro, mas sim um ponto de encontro entre o que eu entendia e o que não podia compreender. A noite estava mais escura do que o normal quando voltei. As ruas pareciam desertas, como se o mundo lá fora tivesse se esquecido de existir. Ao chegar ao estúdio, o ar já estava denso, pesado, como se a própria construção estivesse me aguardando, como se algo lá dentro soubesse que eu chegaria. A porta rangia quando eu a abri, e o estúdio, antes um lugar de trabalho silencioso, agora parecia algo mais, como uma caverna de horrores que me chamava. O sangue não estava mais visível, mas o cheiro ainda estava no ar, pungente e metálico, como se tivesse impregnado cada canto do lugar. Eu andei lentamente, minha respiração rasgada, tentando não pensar nas sombras que dançavam pelas paredes. Quando cheguei à mesa, não vi o corpo imediatamente. O que eu vi foi o reflexo da minha própria figura no espelho quebrado ao lado da parede. Meu rosto estava pálido, com os olhos desorbitados, como se já estivesse parcialmente consumido pelo que eu havia presenciado.
Foi então que percebi. O corpo não estava mais lá. Um calafrio percorreu minha espinha e eu dei um passo para trás, meu corpo instintivamente tentando me afastar. Mas as paredes pareciam se fechar, o espaço ao meu redor ficando cada vez mais claustrofóbico, como se o estúdio estivesse se tornando parte de mim. No lugar do corpo, havia um bilhete simples, mas aterrador. Com a mesma tinta vermelha que aparecia na foto, a frase estava escrita e eu sabia que essa seria a última coisa que eu leria naquele lugar. Agora você faz parte disso. Eu olhei em volta, mas não havia mais sombras que se moviam, não havia mais sons. O silêncio absoluto tomou conta do estúdio e então a sensação de opressão me invadiu como uma onda. O que quer que tivesse começado naquele dia, o que quer que tivesse me chamado de volta, agora já não era mais algo que eu poderia controlar. Eu havia cruzado uma linha, e aquela linha, agora, estava mais borrada do que nunca. De repente, a porta se fechou atrás de mim de forma suave, mas intransponível. E nesse momento eu soube, eu estava preso. O estúdio, as sombras, o sangue, tudo isso agora fazia parte de mim, assim como eu fazia parte dele. Não havia mais volta. O medo me consumiu, mas já não havia mais nada que eu pudesse fazer. O que eu havia começado com a maquiagem, com o simples ato de preparar um corpo, agora era algo maior. Algo que não poderia mais ser contido. E assim eu entendi. A morte não era o fim. Ela era apenas o começo. Se você está gostando dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais por vir, e você não vai querer perder o que está por trás de cada mistério, cada sombra. Fique atento, pois a próxima história pode ser ainda mais assustadora.